O FSH é o gerente da indústria, né? Eu sempre brinco para a mulher entender os exames e quando abre o exame e não entende nada. O estradiol, ele é o funcionário da empresa e o FSH é o gerente. Então, se abrir uma fábrica de sorvete no interior da Paraíba, no calorão, você bota um gerente, vai vender aqui o sorvete do mundo todinho. Então, você manda uma quantidade muito pequena de FSH e a quantidade de estradiol é muito grande. Isso é uma menina jovem. À medida que vai envelhecendo, é uma fábrica que os funcionários já vão ficando CLT 15 anos, já estão mais preguiçosos, o A emprego está máquina já tá garantido. pifando, Aí a você outra... bota 3 gerentes e a produção vai diminuindo, 10 gerentes, a produção não é a mesma. Até que chega da menopausa. Aí aqui os funcionários todos pediram demissão e sua empresa entrou em falência. Pode contratar o que for de gerente, que a produção não Não vai acontece. acontecer. Então é exatamente isso. O FSH vai aumentando cada vez mais e o estrogênio vai diminuindo. Então é exatamente esse descompasso que vai acontecendo. Mas a reposição hormonal deixa a mulher mais disposta? Melhora, Leda, porque assim, a disposição ela é multifatorial, né? Mas ela está muito ligada a um sono de boa qualidade. E a privação de sono, ela também tem uma relação direta com deficiência, tanto de estrogênio quanto de progesterona. É tanto que a reposição de progesterona, a progesterona, quando ela é tomada pela via oral, ela vira um esteroide, um hormônio cerebral produzido no neurônio chamado alopregnenolona, que dá a sensação de relaxamento, de tranquilidade e de sono. Então, a reposição, a deficiência de progesterona faz com que a mulher comece a não ter um sono de boa qualidade, fica um sono mais superficial. E a deficiência do estradiol desliga essa área do tronco cerebral e faz com que a mulher tenha aquele botãozinho de acordar às 3 da manhã. Então fica um sono que é superficial e que faz com que essa paciente no dia seguinte acorde cansada. Então quando você começa a repor, a mulher dorme bem, ela já acorda com a disposição melhor. Então é um ciclo, né? Eu acho que assim, os hormônios, eles são os grandes maestros do funcionamento do nosso corpo. E quando a gente consegue achar alguém que conduza bem essa orquestra e a mulher dar as condições, porque acontece muito. Eu vou te dizer um exemplo meu, fugindo do contexto. A minha produção de testosterona, eu dosei em março desse ano, estava lá em cima. Eu comecei a ter muita dificuldade para dormir, muita privação de sono, muito estresse, muita viagem. Minha testosterona dosei essa semana está 300 e pouco. Eu sou a mesma pessoa 6 meses depois. Não é que eu não esteja produzindo, é que eu não estou dando as condições para o que o meu corpo produz. Não é que a glândula, o testículo não está funcionando. A mesma coisa na mulher. Eu atendo, Duda, muitas pacientes que são aeromoças e que fazem muitos voos internacionais. É muito difícil viver assim. O jet lag dessas mulheres, tanto que existe um estudo de Londres mostrando que as aeromoças têm um risco aumentado de falência ovariana prematura e dificuldade para engravidar. Primeiro, vivem sob estresse oxidativo, porque essa cronobiologia, né, o ciclo circadiano delas não existe. Exposição à radiação ionizante o tempo inteiro ali no espaço aéreo. E essa cronodisrupção, ela está o tempo inteiro com essa percepção de luz, né, de sono e vigília alterado. Então, o sono realmente é um fator, assim, a gente já comentou isso outras vezes, eu até assisti esses dias, reassisti uma entrevista com o Dr. Ito Rashid, que foi meu professor, um queridíssimo aqui com vocês. Vocês comentaram daquele meme eterno, né? Quem não dorme até o 09 tá pedindo para morrer. E é bem verdade, né? O sono realmente ele é um reparador, é o faxineiro, né, de tudo que não presta no nosso organismo. E ele fala muito da melatonina como o grande maestro dos hormônios, né? Quem vai pautar tudo por causa do sono, né? Exatamente. E a melatonina, por exemplo, o ovário produz 5 vezes mais melatonina do que a própria glândula pineal, que é o centro produtor. E olha que coisa interessante. Apesar de produzir 5 vezes mais, a produção de melatonina no ovário é só para ele. Não tem nada a ver com sono. É uma coisa local? É só local, é uma função autócrina. Porque o que é que acontece? A melatonina é um dos mais potentes antioxidantes do nosso corpo. Tanto que existem estudos de melatonina para tratamento de câncer, coadjuvante, junto com a quimioterapia, a radioterapia, porque reduz o estresse oxidativo em doses super altas, que não tem a ver com sono, é tratamento. Dentro da função do ovário, lembra que eu comentei que a menina nasce ali com os ovócitos primários? A gente tem uma sequência ao longo do ciclo menstrual. Ovócitos primários, ovócitos pré-antrais, ovócitos secundários, o ovócito grande que ovula e depois o corpo lúteo. Então, a mesma estrutura ela vai mudando de fase.
aqui ao longo da vida, ao longo do ciclo menstrual. Em cada mudança de uma fase dessa gera estresse oxidativo para o ovário. Por isso que o ovário envelhece muito, porque ele passa o tempo inteiro sofrendo estresse oxidativo. A melatonina tem uma ação de reduzir esse estresse oxidativo. Então, ele tem uma ação de anti-envelhecimento ovariano. Ele reduz esse processo de envelhecimento ovariano. Ano passado, eu fui para um evento na França que chama MedFemtech. É um evento de tecnologias voltadas para a saúde da mulher. E aí eu tive a oportunidade de conhecer alguns pesquisadores, que é um pesquisador da Rússia, um pesquisador da Ucrânia, um pesquisador norte-americano, que estão desenvolvendo estudos para você retardar ou até religar os ovários de mulheres que acabaram de entrar na menopausa. E aí eles têm, isso é uma coisa ainda muito inicial, mas eles já conseguiram postergar a menopausa de 3 a 7 anos e religar, entre aspas, né, ovários de mulheres que já estavam há 1 ano sem menstruar, com níveis hormonais de menopausa, eles ganharam mais 2, 3 anos, através de 3 técnicas. O transplante autólogo de células-tronco, essas pesquisas já começaram, já tem pesquisas em humanos, não é só em ratinho, nem em camundongo. Então, eles estão fazendo transplante autólogo de célula-tronco, pega a célula-tronco da sua medula óssea, cultiva aquilo com fatores de crescimento e injeta no resquício ovariano, e o ovário volta a ligar. O plasma rico em plaquetas, o PRP, então tira o seu sangue, separa as plaquetas. O PRP tem muitas funções, né, na medicina regenerativa. E aí pega esse plasma rico em plaquetas, coloca dentro do ovário, e isso também está ganhando um pouco, né, está fazendo o ovário religar. E eles estão fazendo um outro processo, que é pegar um pouquinho do fragmento do ovário ainda remanescente, escarificar aquilo ali no microscópio, colocar fatores de crescimento e fazer como se fosse um ováriozinho externo e reimplantar na paciente. Então, eu acredito que nos próximos 5 a 10 anos a gente vai estar tendo outro. Eu vou voltar aqui para a gente falar de outras formas de como o tratamento da menopausa está acontecendo. Por quê? Esses trabalhos eles foram baseados no que a gente chamava de criopreservação. Por exemplo, meninas de 20 e poucos anos que tinham câncer e iam ser submetidas à quimioterapia. A gente sabe que a quimioterapia é muito tóxica para o ovário, induz menopausa precoce, né? Pela citotoxicidade, o quimioterapia mata o tecido ovariano sadio. Então, eles começaram a retirar fragmentos desses ovários e guardar em laboratório enquanto a menina fazia a quimioterapia. Quando ela se curava do câncer, eles pegavam aquele remanescente do ovário, colocavam fatores de crescimento e reimplantavam. E aí, esse reimplante voltava a produzir hormônio. Então, talvez, isso aqui é uma hipótese, no futuro a gente esteja falando sobre transplante de ovário, produção de ovário com célula-tronco sua e reimplante, a gente ganha e postergue um pouco essa idade média da menopausa. O futuro realmente ele é promissor e o mundo inteiro tem pesquisado muito porque é uma grande endemia, né? A população está envelhecendo. A pirâmide etária já inverteu e agora já estamos numa ampulheta etária, né? Começou assim, agora a base já aumentou, né? A quantidade de idosos tem aumentado muito. Também com todas essas exigências culturais, assim, em relação à mulher, a produtividade, ela tem que se estudar muito, se desenvolver e aí desenvolver carreira, ser independente. Aí quando vai parar para, de fato, começar a se reproduzir, às vezes já está muito mais delicada a situação, né? Com certeza. Então, isso poderia dar uma sobrevida. E eu te pergunto em relação a esses FIVs, essas terapias de congelamento de óvulo e como é que funciona isso durante esse processo da menopausa, do climatério? Super interessante. A gente sempre, existe um exame, Duda, que chama hormônio antimileriano. Esse é um exame que não é coberto por nenhum plano de saúde no Brasil, eu não sei por quê. Não é um exame tão caro de fazer, mas é um exame que marca uma pequena proteína dessas ovogônias que a menina nasceu lá dentro da barriga da mãe e já tinha. Então, a pequena unidade do ovário, que chama ovócito primário ou ovogônia primária, na parede dela, ela produz essa proteína, uma glicoproteína chamada hormônio antimileriano. Então, quando a gente dosa o AMH, que é o nome comercial, né, desse exame, quando a gente dosa o AMH, ele infere a reserva ovariana. Existem várias curvas que a gente coloca.
Patrícia tem 20 anos e tem um MH de 0,9. Vamos traçar isso aqui. Ela está no percentil 20 para a idade, percentil 30, percentil 90. Então, ela compara você com as mulheres da mesma idade que você. Se a sua reserva ovariana ela é baixa em uma idade nova e você está pensando em postergar a sua maternidade por N razões, porque não achou quem é o parceiro ideal, porque está no momento profissional, convém pensar em criopreservação, que é exatamente estimular o ovário a produzir esses folículos maiores. Então, é uma indução hormonal, captar aquilo ali e deixar congelado, para no dia que você quiser utilizar, você descongela aquilo ali. Mas lembrar uma coisa importante: todas as vezes que você descongelar, a gravidez só vai acontecer por fertilização. Daquele ovócito, porque não tem como aquele voltar para o ovário. Aquilo ali tem que ser inseminado com o espermatozoide e depois transferido para o útero. Né? Não tem, você pode engravidar espontâneo. Tem várias mulheres que congelam e engravidam espontâneo e deixam lá congelado. E aí só um detalhe importante: se você congelar óvulos, você pode não usar e pode descartar ou doar, porque aqui é só célula. Sim. Mas se você já congelou um embrião, aí você não pode, porque é vida. E aí, gostou desse corte? Gostei muito, mas eu acho que vocês devem assistir a entrevista completa, que está no YouTube, Leda Nagli, esperando por você. Essa série Hoje Nagli, o Encontro de Gerações, está imperdível. Vale a pena conferir, hein? Com certeza. Se Deus quiser.